Entendam que essa questão 3, é praticamente o contrário do que ocorreu na 2. Um corpo A de 2 kg se movimenta sobre uma superfície horizontal sem atrito. Imagina aqui um bloco se movimentando para a direita, né, por inércia. Então, tem quantidade de movimento, né? Tem a quantidade de movimento inicial lá, sei lá. É o corpo A, né, de A, então. Então, aqui é antes. Antes de acontecer o fenômeno físico. Se move numa superfície sem atrito com 8 metros por segundo. Então ele já deu os dados, vou anotando aqui, 8 metros por segundo é a velocidade de A tem 2 quilos, né? Choca-se com outro B de mesma massa que se encontra em repouso nessa superfície. Então, nessa superfície, nós também temos um corpo B com mesma massa, né, 2 kg, mas o B ele está parado. A velocidade de B é zero. Então, qual é o fenômeno físico? A questão disse, né? Choca-se. Ou seja, A vai bater em B. E uma coisa importante que ele diz é que os corpos se mantêm juntos com a mesma velocidade. Então, após esse fenômeno, após essa figura aqui, né, a gente vai ter o fenômeno físico, que é os dois blocos vão ficar juntos, né, grudados, iguais os blocos, né, A e B, e os dois se movendo com a mesma velocidade. Então, a gente já tem o segredo dessa questão. É basicamente o contrário do que a gente tinha na outra questão, pois na outra questão os dois corpos estavam unidos, mas parados, e eles se separaram. Aqui é o contrário. Os dois blocos estavam já separados, eles vão se unir. Aqui é um choque inelástico. Toda vez que a gente falar de choque inelástico, é o tipo de choque que os corpos ficam grudados, né? Se movem com a mesma velocidade. Um spoiler, né? A gente já tem aqui uma ideia. Já que o segundo corpo está parado e o A vai colidir com o B estava parado, né? A vai reduzir a velocidade. A gente aprendeu que quanto maior a massa, né? Quanto mais massa, menor é a velocidade. Vai perdendo velocidade. Aquela ideia das compras, né? O carrinho está vazio, a gente tem facilidade em empurrar o carrinho, mas à medida que a gente vai colocando os itens, né, da feira, do supermercado, a gente vai aumentando a massa do carrinho e fica mais difícil mover o carrinho, né, com a mesma velocidade. Então a velocidade tende a diminuir. Então aqui é a mesma ideia, a velocidade tende a diminuir. Então a gente não marcaria aqui de jeito nenhum a letra D e a letra E. Vamos ver então como resolver a questão. A lei diz, né, o princípio diz, calcule a quantidade de movimento do sistema total, né, é um vetor total do sistema antes do fenômeno físico ocorrer e calcule a quantidade de movimento total do sistema depois que o fenômeno físico ocorrer. O que é que a gente tem? Isso é igual. Os dois vetores sempre têm que ser iguais. Então, antes do choque ocorrer, quem é que tem quantidade de movimento? Apenas o corpo A. Então, a gente vai calcular aqui, ó, a quantidade de movimento do sistema antes é apenas a quantidade de movimento do corpo A, já que a quantidade de movimento do corpo B vai a zero, né? Ele não está veloz, então vai a zero. Lembrando que aqui é um vetor, viu? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, mas notem que os dois corpos movem-se juntos. Então, a gente vai ter uma quantidade de movimento dos dois. Vou botar aqui, ó, A e B juntos, né? E esse vetor antes tem que ser igual ao vetor depois. Então, vamos calcular. Quantidade de movimento de A aponta para a direita, é positivo, e vale massa de A vezes a velocidade de A. É positivo porque está para a direita. Observe isso aqui, ó. E a quantidade de movimento do sistema depois vai ser os dois blocos juntos. Então, a gente vai somar as massas. Massa de A mais massa de B, com uma certa velocidade que a gente não faz a menor ideia. Então, vamos. A massa de A é igual à massa de B, né? 2 kg, vezes a velocidade que A tinha, que é 8 metros por segundo, igual a soma das massas, que são iguais, 2 mais 2, com a mesma velocidade. Aqui dá 16, aqui é 4, e o resultado só pode ser 4, porque 16 dividido por 4 dá 4 metros por segundo. Ou seja, é a letra B. Observem, perdeu velocidade, né? Diminuiu a velocidade 2 vezes, já que as massas são iguais, né? Então reduziu pela metade. Então,
Isso, reduzir pela metade. 8 dividido por 2, 4. Então, esse é o resultado.